No programa desta sexta-feira vamos falar sobre política e a atualização do quadro eleitoral do RN com Tiago Medeiros, sociólogo. E mais, evento amanhã poderá marcar o lançamento da pré-candidatura de Alisson Bezerra ao governo do RN. O cenário político está no ar. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição do Cenário Político TCM, ao vivo para todo o Rio Grande do Norte. Muito obrigado pela audiência, você que nos acompanha aqui em Mossoró, mas em todo o Oeste, Alto Oeste, Natal. Daqui a pouquinho a gente vai para Natal, ao vivo, com o Tiago Medeiros, que participa aqui conosco. A gente analisa os últimos movimentos da política do Rio Grande do Norte e a gente vai tentar também antecipar para você que nos acompanha o que vai acontecer amanhã, porque amanhã vai ter um evento do Partido União Brasil, junto com outras siglas aliadas. Eu vou contar os detalhes daqui a pouquinho, mas amanhã tem um evento importante, assim como a gente acompanhou na semana passada sobre a confirmação do Álvaro Dias e seu vice, né? Na verdade foi nesta semana, né? Nesta semana que o Babá Pereira foi confirmado como vice de Álvaro Dias, no início desta construção da corrida eleitoral dessa base de direita. Então nós já temos uma chapa formada, não na íntegra, né? Porque a gente ainda precisa saber quem são os dois senadores ali que vão concorrer junto com o Álvaro e o Babá, também a composição da Câmara dos Deputados, Assembleia Legislativa. Isso aí, claro, ao longo destes próximos meses é que a gente vai trazer para você. E amanhã vai ter um evento muito importante, né? União Brasil, junto com partidos aliados. Será mesmo que amanhã o prefeito Alisson Bezerra vai discursar já como pré-candidato ao governo do Estado? É sobre isto que a gente comenta também durante a nossa entrevista de hoje. Já já, Tiago Medeiros entra ao vivo, direto de Natal, para a gente conversar sobre eleições 2026. Você de casa, o que está achando disso tudo, hein? Eu quero ver a sua participação. Interaja conosco pelo WhatsApp 988028941 e também pelo Instagram, @Cenário Político TCM. Mande a mensagem e mande também perguntas aqui para a gente tentar responder. E diz o que você está achando sobre isso tudo, né? Será que vai vir alguma mudança significativa ou não vai acontecer mais nada ali que possa mudar os rumos do que hoje está sendo estabelecido nessa conjuntura? Mande a sua participação, é sempre bom ouvir o que é que você está escutando nas ruas, né? Eu sempre que vou no supermercado, que vou numa padaria, que vou, em algum comércio, em algum evento, as pessoas sempre vêm falar comigo sobre eleições. Eu quero saber o que é que você está escutando por onde você passa, tá bom? Aguardo a sua interação nesta noite de sexta-feira. Sextou com muita informação, viu? Sextou com muita informação, continue aqui com a gente. Eu mando um alô especial aqui, como eu digo, eu encontro várias pessoas por onde eu passo, e aí eu registro aqui o alô da Sueli aqui do Nova Betânia, muito obrigado. Ivo Lopes também acompanhando aqui a gente, obrigado pela participação, obrigado pela interação. Você que assiste a gente, né, dona Sueli, seu Ivo Lopes, muito obrigado pela participação. José Santos também está aqui conosco, o Magnético, valeu José Santos, obrigado pela participação direto aí do bairro Bom Jardim. Participe, interaja conosco aqui para a gente fazer esse programa juntos, não é verdade? Bem, a gente já traz informação, antes de a gente falar sobre política. As obras de duplicação da BR-304 no trecho entre Açu e Mossoró avançam com a fase de preparação e regularização do terreno e serviços característicos desta etapa do projeto. Acompanhe. Com as novas máquinas previstas para chegar nos próximos dias, o planejamento das atividades de execução aponta que haverá aumento de produtividade e ritmo ainda mais acelerado. Nesta fase, os trabalhos ocorrem no sentido Açu-Mossoró. Inicialmente é feito o processo de supressão, ou seja, a limpeza e remoção de obstáculos para a circulação de profissionais e equipamentos. Também se inicia a fase de terraplanagem, que envolve compensação e regularização do terreno no trecho em que será duplicada a via.
O local corresponde à etapa inicial do trecho da duplicação, com 57,6 quilômetros, que recebe investimento de 376 milhões. Pois é um trecho que a gente aguarda esta duplicação há muito tempo. O povo do Rio Grande do Norte há mais de 50 anos aguarda por esta obra de duplicação que vai facilitar o acesso entre Mossoró e Natal, que vai facilitar o acesso entre duas capitais, Fortaleza e Natal. E essa região de Açu é uma região muito importante e que, como disse, inclusive nesta semana, o prefeito Lula Soares aí de Açu, ele confirmou que de fato vai melhorar o transporte de carga, vai melhorar o transporte de pessoas ali daquela região, vai facilitar bastante e vai levar desenvolvimento. Como a gente viu nas imagens aí dessa reportagem do Diego, com imagens enviadas pelo governo do estado, mas também lá da Princesa FM, tem até imagem de drone lá no nosso Instagram, @TCM Notícia, como a gente percebe, está num trabalho inicial. Esse trabalho, ao que parece, é o mais fácil, né? Que é da preparação, que é do ajuste, que é de colocar ali as máquinas para trabalhar. O que a gente espera? A gente espera que a obra possa avançar, assim como está resolvendo neste momento inicial essa limpeza. Claro, não é uma obra fácil, não é uma obra que vai ser neste ritmo o tempo todo, mas a gente espera que em meio às dificuldades ela avance, porque tem trechos aí desta duplicação que vai passar por serras. Hoje passa entre duas rochas, duas pedras grandes, e eu fico me imaginando como é que vai passar uma duplicação por esta região. Como é que isso vai funcionar? Esse trecho talvez seja de fato o mais fácil, entre aspas, né? Açu-Mossoró, e está vindo de lá para cá. Quem não se lembra, né, no início desse processo, que foi informado que iria começar daqui de Mossoró para Açu. Mas tudo bem, que se inicie, mas que finalize. A governadora Fátima Bezerra tem a duplicação da BR-304 também como uma carta na manga. Não atrasou salários, não deixou ali muitos servidores sem reajustes, mas em alguns momentos falha sim a gestão Fátima Bezerra no quesito infraestrutura. Agora, né, nesta reta final, é que está havendo a consolidação da recuperação das estradas estaduais. Agora, no finalzinho do ano, né, conseguiu avançar ainda mais. Só que a BR-304 é um ponto que precisa ser resolvido e não pode ficar apenas no campo da especulação, no campo do planejamento, no campo da vontade ou da promessa. Porque no ano eleitoral, de fato, quem vai exercer o poder do voto vai olhar para o lado e vai ver se a obra está entregue ou não. E a BR-304, iniciando agora e não chegando a uma consolidação daqui para outubro, vai ser um ponto onde o eleitor vai ter ali a sua decisão sobre o voto. Então, realmente a BR-304 e a candidatura de Fátima Bezerra ao Senado estão muito ligadas. Mas será mesmo que a governadora vai ser candidata ao Senado? Será que ela vai deixar o Executivo Estadual? A gente vai falar mais sobre este assunto no próximo bloco. Tiago Medeiros já está integrado aqui ao nosso programa, já está ao vivo, direto de Natal, e a gente fala sobre tudo isso e muito mais no próximo bloco. Não sai daí. Vamos já ouvir o boa noite do Tiago para a gente iniciar aqui a nossa conversa. Tiago, seja bem-vindo mais uma vez ao cenário político TCM e a política do Rio Grande do Norte sempre em movimento, né? Seja bem-vindo. Boa noite, Rodolfo. Boa noite a todos vocês da TCM. Vamos estar aqui com vocês com essa audiência maravilhosa e qualificada. A política norte-riograndense, ela antecipou de uma maneira nunca vista antes, né, o cenário eleitoral para 2026. Ou seja, o cenário de 2026 político-eleitoral nosso já está muito avançado. Digamos assim, nós já temos praticamente duas chapas, né, para governo definidas. Obviamente, a Alisson ainda não fez a sua oficialização, tem um evento amanhã, tem as possibilidades dele fazer, ou se presente, ou se fazer
dizer algo nesse sentido, mas a gente sabe que isso é o desejo dele, essa é o trabalho que ele tem feito. E aí você só tem praticamente uma dúvida, teoricamente, ali na composição, por exemplo, de vice que é para a chapa do governo. Então veja como nós estamos. Nós estamos em janeiro, nós estamos em fevereiro, aliás, e nós já estamos com a definição dos vices, que antigamente era, digamos assim, deixado para a última hora. O grande final de uma chapa era a definição dos vices, e agora nós temos esse processo extremamente antecipado, vamos ver. Porque o vice era quem dava ali aquele ajuste final, né, no partido que buscava se integrar a chapa, era um ajuste de nominata que não cabia ali naquele momento e fazia essa integração. Então, realmente, até isso, né, até nisso, o Rio Grande do Norte conseguiu se antecipar a indicação dos vices. Mas a gente fala sobre este encontro que vai acontecer amanhã, que é denominado de suprapartidário, está marcado para este sábado, dia 7 de fevereiro, em Natal. Nós temos a imagem aí do convite, né, e promete movimentar o tabuleiro político do Rio Grande do Norte e pode representar o primeiro ato público da pré-candidatura do prefeito Alisson Bezerra ao governo do estado. Batizado de RN do Futuro, o evento será realizado no Hotel Praia Mar Arena, o antigo Holiday Inn, em Natal. É organizado por 5 legendas: União Brasil, Progressistas, Solidariedade, PSD e MDB, que convidam filiados e simpatizantes para um amplo debate sobre ideias, propostas e planejamento político para as eleições deste ano. De acordo com o convite, divulgado pelas siglas nas redes sociais, o encontro terá como foco a construção de um projeto unificado para o Rio Grande do Norte, com discussões sobre programas partidários, diretrizes para o futuro do Estado e a formação das nominatas proporcionais. Tiago, como é que Natal está observando este evento? É realmente para cravar a pré-candidatura de Alisson? Olha, Vanuva, há uma expectativa, até conversei com pessoas que fazem parte do grupo ali de Alisson Bezerra, há uma certa expectativa que possa ter, sim, um novo capítulo nessa história, né, de Alisson Bezerra para ser candidato a governador. Mas a capital, ela vê também como um movimento, um novo fato político que o governador, na verdade, o candidato a governador Alisson Bezerra coloca após a operação da Polícia Federal. Então, havia, de certa forma, uma desconfiança inicialmente da capacidade que Alisson teria de formar um grande grupo, né? E aí, obviamente, ele vem com o senador Agripino, começa a formar grupos, começa a trazer partidos, começa a colocar lideranças, deputados federais, então começa a deixar robusto o projeto, ou seja, mostra que não é um projeto que está ali somente para concorrer, mas é um projeto que sim, tentar vencer e veio muito forte. Então, teve a questão da Polícia Federal, teve a operação, que eu acredito, de certa forma, dá um arranhado na imagem de Alisson, mas eu acredito que ele construiu sua imagem muito bem. Eu acho que não foi o suficiente para trazer, por exemplo, algumas indicações de mudanças nas pesquisas. Nós vamos ter que esperar as próximas pesquisas, mas eu não acredito que tenhamos grandes mudanças, a não ser que a gente tenha uma nova fase da operação. Mas aí, o que é que se espera para amanhã? Se espera demonstração de força, né? Eu acho que a grande questão amanhã dos partidos, do grupo político de Alisson Bezerra é demonstração de força. E essa demonstração de força, pelo que eu também tenho conversado com algumas pessoas próximas ali, aos partidos e às lideranças, é através de prefeitos. E não só, Vanuva, pela qualidade ou pela quantidade dos prefeitos, mas sim também pela qualidade dos prefeitos, né? A intenção de Alisson e do seu grupo político e também deputados, etc., é conseguir atrair que sejam prefeitos de grandes cidades, né? Então você tem Parnamirim, uma expectativa, você tem São Gonçalo, uma expectativa, né? Então você tem algumas cidades que também fazem parte, digamos assim, desse conglomerado de grandes eleitorados do Rio Grande do Norte que vão estar, digamos assim, somando ao projeto. Então, eu acho que a grande questão vai ser a foto, né? Estaremos ali na disputa pela foto. Agora, eu acho que Alisson vai ter que chegar em um determinado momento que ele precisa avaliar e que também a população não aguenta mais se ele vai ser candidato. Eu acho que depois desse ato, eu acho que pouco resta para Alisson, se ele não já for anunciado como pré-candidato a governo do estado neste ato amanhã, mas que seja brevemente, porque também eu acho que essa novela precisa ter um fim e ele precisa sim entrar na campanha, porque, digo uma coisa, talvez em Mossoró, e eu faço essa análise, você pode me corrigir, talvez temos poucas a questão de uma oposição a Alisson, né? Você tem Cabo Davidson, você tem alguns nomes que vão surgindo,
Mas uma disputa para governo do Estado é completamente diferente. E ele vai enfrentar a oposição. Então, ele precisa também, de certa forma, começar a entrar mais na campanha, isso aí de maneira antecipada. Até porque temos ainda, a eleição está distante, mas nós temos um mandato tampão, ou digamos assim, o governo interino, que já está aí quase batendo na porta, se nós tivermos, claro, as duas vacâncias, a dupla vacância, tanto da governadora, quanto também do vice-governador Walter Alves. A gente vai falar sobre esta possibilidade, né, da dupla vacância, mas ainda sobre o prefeito Alisson, a gente tem percebido, Tiago, nas redes sociais, o prefeito mostrando, como você disse aí, amanhã o que se espera é uma foto, né? E o prefeito tem publicado fotos, tem feito vídeos, demonstrado justamente este apoio de prefeitos. Não só dos prefeitos, mas também de deputados, né? Nas redes sociais a gente está vendo isso. Nesta semana, já em Natal, com o presidente nacional do União Brasil. Então, quando a gente percebe estes movimentos, junto com os movimentos dos outros candidatos, né, ou numa comparação com os outros candidatos, o fato novo da campanha de Álvaro Dias foi Babá Pereira, né, apontado como vice, que já vinha ali dentro de uma especulação. Cadu Xavier também sem fato novo, né, sem causar nenhum impacto com relação a esta pré-candidatura. Bem, Alisson, de fato, está faltando só isso, né? Está faltando só dizer que é pré-candidato, porque os sinais, os movimentos, tudo já está mostrando que isso vai acontecer. Agora, depois disso, né, depois de Alisson dizer que é pré-candidato ao governo do Estado, já que a gente tem a confirmação de Álvaro Dias e de Cadu Xavier, que outro fato poderá mudar esse jogo político até outubro, hein, Tiago? Olha, Ivanildo, difícil a gente perceber quais são os fatos que vão fazer, mas de fato você começa a disputa política, né? A disputa obviamente, pelo controle da narrativa. Nós teremos, vamos lá, se a gente pegar esses três grupos que estão aí posicionados, nós teremos uma ex-administração de Natal, que vai ser colocada em prova, que é a administração de Álvaro Dias, vai ter a administração de Alisson Bezerra, que aí agora começa a ter uma oposição, ela vai ser avaliada, ela vai ser colocada para o Estado, e você tem a avaliação do Atman, que vai ser defendida por Cadu. Então, me parece que são assim, além de ser três modelos de pensamentos diferentes, que Álvaro é a coisa do Estado mais mínimo, né, quer fazer mudanças estruturais muito mais fortes, Alisson quer um Estado mais eficiente, e Cadu quer uma continuidade do que vem de fato, eles vão ter as administrações, ou seja, vão ter as gestões para cada um defender o seu legado. Então, eu acho que Alisson não vai restar muita coisa a não ser participar do processo político. Vão continuar tentando, obviamente, apoios políticos. Agora, a grande questão que pode haver de mudança, para mim, dentro desse cenário político, são dois fatos, ou dois atos, né? Um é a questão do governo interino, porque, sem sombra de dúvidas, o grupo que vencer, que hoje a Assembleia se divide em três, né? O grupo de Álvaro, o grupo de Alisson, o grupo da governadora. Quem vencer esse processo, eu acho que leva uma certa vantagem, né? Quem conseguir indicar algum nome, talvez haja acordos para que isso seja diminuído, mas você tem uma vantagem sim, porque vai estar controlando o Estado. E o outro fato é a grande questão com relação à operação da Polícia Federal. Né? Vai ter nova operação, vai ter desdobramento, vai ter alguma questão com relação ao prefeito Alisson. Então, eu acho que hoje é a questão que mais tira o som de Alisson, porque, na minha análise, como eu falei aqui para vocês, acho que da primeira operação, Alisson reagiu muito bem, saiu logo fazendo vídeo, se posicionou, foi para a imprensa, se defendeu. E pelo histórico dele, sabe, vamos ouvir essa vantagem de um político construir uma história mais sólida, é que você, no primeira porrada, você não sai, a sua imagem não se desgasta tão rápido, né? Mas eu não sei se resiste a uma segunda. Então, se vier uma segunda onda, uma segunda fase da operação, e de fato ele seja colocado em uma posição de destaque com relação à corrupção, aí você pode ter um grave problema, principalmente, não, talvez inicialmente, na opinião pública, mas nas questões que se relacionam a justamente o que ele está construindo agora, ou seja, a articulação partidária. Ou seja, quando a gente vai perceber que a candidatura de Alisson pode ter algum problema com relação a uma segunda fase da Polícia Federal, que pode vir a acontecer ou não, vai ser exatamente se esses partidos eles começarem a se retirar. Então, por isso eu acho
que essa estratégia de você provocar o ato, de você ter esses atos de demonstração de força e partidos, é exatamente para mostrar que, olha, todos nós aqui confiamos em Alisson, todos nós confiamos na palavra dele e nós estamos dando aqui um voto de crédito, um crédito a ele, e nós vamos continuar fiéis à sua candidatura e acreditando na candidatura dele para governador em 2026. E existe uma grande expectativa com relação ao governo do Estado a partir de abril, porque Fátima sai ou não sai, né? E nessa eleição indireta, com esta dupla vacância, o governismo vai, de fato, emplacar, né, esse gestor até o final do ano, ou seja, durante o processo eleitoral, ou entrega para a oposição? É algo que está ainda realmente muito nebuloso, né, Tiago? Essa é uma questão, Vanessa, que, assim, eu queria ser bem sincero assim, nessa questão. Assim, a gente nunca pode, de certa forma, menosprezar ou achar que a governadora Fátima Bezerra é um animal político, com todo respeito, quem não conhece política, sociologia política vai entender o que eu estou falando. Um animal político é aquele que entende de fazer política, ela está muito calada. Então, ela tem alguma carta na manga, ela tem alguma coisa, a gente não pode subestimar a capacidade da governadora. Agora, o que é que nós temos de informação? Que houve um encontro, né, de Ezequiel Ferreira, que é o presidente da Assembleia, que tem uma influência muito forte ainda sobre deputados na Assembleia Legislativa, que hoje conversa com o campo de Rogério Marinho e de Álvaro Dias, que ele teve uma conversa com o Fátima e disse, olha, da forma como vocês estão apresentando, que aí é a candidatura de Carlos Eduardo Xavier, Cadu, não vai ter os votos suficientes, certo? Só que, na verdade, nenhum dos três grupos tem um voto suficiente sozinho. Alguém vai ter que compor. Então, a gente vai ter que esperar qual é a cartada de Fátima. E lembre-se, Fátima é quem dita o ritmo do jogo. Por quê? Porque tudo vai depender se ela sai ou não sai. Se ela vai renunciar ou se ela não vai renunciar. A grande questão de uma disputa desse jogo está na mão dela. Agora, qual é um fato interessante que a gente precisa observar politicamente? Foi hoje um ato na Bahia, que é o ato de 46 anos do PT, nós tivemos um grupo de trabalho eleitoral e, para mim, ficou muito claro a importância que eles estão dando ao Rio Grande do Norte. Ele é um partido nacionalmente. Amanhã, inclusive, Lula estará nesse evento. Espera-se um encontro de Fátima e Lula. Mas hoje, Fátima esteve na mesa ao lado do presidente nacional, Edil Silva. E foi dito, acho que José Guimarães, que é deputado, Fledinho, foi dito por Fátima a preferência com a candidatura dela, reforçando a candidatura ao Senado dela, mas mostrando a importância que essa candidatura e que o Estado tem para o plano nacional. Inclusive, eles falam de Rogério Marinho, que é a questão do bolsonarismo, né? Então, veja, se o partido está depositando todas essas fichas, se o partido está colocando toda essa atenção, a gente não pode menosprezar os possíveis movimentos que a governadora possa vir a fazer, ou algo que o partido nacionalmente possa vir a fazer para poder garantir, por exemplo, minimamente, que o partido tenha esse controle na eleição, digamos assim, direta. Por quê? Não ter o controle da eleição direta, ou seja, deixar que esse governador interino fique na oposição, é um ato muito complicado para a governadora. E aí eu não falo de dizer, porque vai revelar um escândalo. Tem muita gente que diz isso, vai revelar um escândalo, vai revelar algum dado. Não é isso, é porque simplesmente é complicado. Você ter um adversário comandando o governo. E aí você vai ter, por exemplo, Álvaro Dias, tem o apoio de Rogério Marinho, que é Senado, você tem apoio de Paulinho Freire, você tem uma máquina. Você tem Alisson Bezerra, com a Prefeitura de Mossoró, outra máquina, etc. E você tem um candidato que hoje já está complicado nas questões de pesquisa, e você não tem a máquina, e nem ela, a própria Fátima, no Senado, ter a máquina para se ajudar, eu acho que ela pode repensar. Mas digo, acredito que pelo silêncio que a governadora vem adotando, ela tem feito uma estratégia que a gente vai ter que esperar e aguardar para ver o que de fato vem por aí. E eu acho que sim, vai ter uma interferência ou uma influência nacional do partido, já que eles depositam tanta importância nessa cadeira do Senado aqui para o estado do Rio Grande do Norte. Tiago, voltando já aqui direto ao ponto, onde é que você está participando, hein, com comentários, integrando aí essa cobertura das eleições de 2026 aí por Natal? Estou atualmente, né, na Rádio 98 FM,
no programa Repórter 98, às 18 horas, que vai ao ar de segunda a sexta. Tenho também uma participação na TV Ponta Negra, né? Também no programa de meio-dia, nas terças e quintas, e escrevo. E aí estou semanalmente com relação à política para o Agora Rio Grande do Norte. Quem quiser acompanhar, acho que tem vários lugares aí, mas realmente, para a gente, assim, Vanuvic, sei que você também acompanha a política, eu acho que o 2026 surpreendeu. Pensei que talvez fosse ter aí até um carnaval. As coisas só começariam depois do carnaval, né? Como normalmente o brasileiro tem o costume, mas a política foi completamente diferente nesse ano, meu amigo. Ora, a gente está vendo 2026 desde janeiro de 2025, porque lá no começo do ano passado os nomes já foram sendo colocados, postados e alguns movimentos já aconteceram. O Tiago Medeiros, ele participou do Conversa de Alpendre, né, junto com o Márcio Costa, Natália Rebouças, e a gente aguardava a entrevista com o Rogério Marinho. A gente chegou a fazer o análises, né, tentando ali trazer informações pertinentes sobre a pré-campanha do senador que preside o PL aqui no Rio Grande do Norte, e pouco tempo depois já veio, de fato, a confirmação de que ele estava retirando a sua pré-candidatura. Tiago, que movimento foi esse, hein? Porque ali você, naquele momento do Conversa de Alpendre, já estava com algum sinal, né? Já estava observando o que estava por vir e que, de fato, se confirmou. E que movimento é esse, né? Porque assim que ele, assim que ele sai, só uma curiosidade, assim que ele sai, foi divulgada uma pesquisa, ele liderando a pesquisa. Então, como é que é isso, né? E aí veio o Álvaro Dias junto com o Babá. A gente sabia que aquele grupo, né, o grupo do qual Rogério Marinho, eu acho que hoje é talvez o grande líder do Rio Grande do Norte, ele tinha uma composição que era ele, o triunvirato, né, que a gente chamava, que era Rogério Marinho, Álvaro Dias e o senador Stifson. E até às vezes a gente chegou, algumas pessoas aqui, a cogitar a possibilidade de Stifson ir para a candidatura ao governo. Dizem, inclusive, que o próprio Rogério chegou a conversar com o Stifson. E até a gente, de certa até trouxe isso muito presente em meus comentários, de como é que o próprio Álvaro reagiria a isso, né? Porque lá atrás, se Rogério não fosse o candidato, automaticamente era Álvaro, a preferência. Mas a partir do momento que o Rogério até colocou a possibilidade de Stifson, e isso se diz até por causa das próprias pesquisas que o próprio Rogério tinha acesso, né? Pesquisas internas, como é que Álvaro lidaria com isso? Tudo bem, resolvido o problema, se lidou muito bem. Mas por que a gente já começava a ver essa possibilidade? Porque Rogério Marinho, ele tem uma capacidade, eu discordo ideologicamente, discordo muitas vezes de alguns posicionamentos, mas o Rogério hoje representa, digamos assim, o pragmatismo e a racionalidade dentro de um campo extremamente ideológico e de um campo que hoje tem uma fatia enorme do eleitorado brasileiro, que é o lado da direita, da extrema-direita, o lado do bolsonarismo, né? E o Rogério jogou muito direitinho, Vanúvio. Nós vimos, por exemplo, os atos com relação a Tarcísio, os atos com relação a outros governadores. Muita gente, quando o Bolsonaro é preso, meteu os pés pelas mãos, né? E tentou fazer, de certa forma, um caminho solo. E o Rogério nunca fez isso. Porque, na verdade, o Rogério tem uma dívida de gratidão muito forte com o Bolsonaro. Se a gente for lembrar bem, Rogério perde a eleição para deputado e é resgatado, né, por Bolsonaro e levado para o ministério por Bolsonaro. Então, o Bolsonaro deu uma chance, um novo protagonismo político a Rogério. Rogério nunca seria senador, né? Eu arrisco a dizer isso. Se não fosse a chance que possuía ele. E ele era essa figura que poderia exatamente, se ventilava, de coordenar a campanha de Flávio. Agora, vem uma análise pessoal minha, né? Não acho que isso foi o único, digamos assim, motivo. Por quê? Porque se Rogério tivesse realmente liderando as pesquisas, ele resistiria, né? Obviamente, ele ser governador do estado, até todo mundo disse que era um grande desejo da vida dele. Para o bolsonarismo, ser senador, ele influencia mais do que ser governador do estado, tá? Porque para o bolsonarismo a nível nacional, ser governador do estado do Rio Grande do Norte é nada, né? Mas você ser senador, você tem um peso, você tem uma articulação, E o Rogério, quando entrou para o Senado, disputou a presidência do Senado, teve uma boa votação. Se a gente lembrar, quando teve a renovação de 1/3 do Senado, a direita conquistou muito mais cadeira do que a esquerda. Você vai para uma renovação de 2/3.
Você pode ter uma grande quantidade de senadores da direita. E aí, como é que pode ser essa possibilidade de uma presidência do Senado de Rogério? Então, tem que ter muita coisa ali em jogo do Rogério Marinho. Mas se ele tivesse ganhando, se ele tivesse liderando as pesquisas no Estado do Rio Grande do Norte, ele resistiria. E acho que ele não resistiu. Por quê? Porque ele estava atrás. Então, não estou dizendo que essa é uma causa, né? Mas eu acho que também o fato de que ele foi chamado para a coordenação, e acho que ele representa esse papel, ele cumpre esse papel do pragmatismo, do racionalismo dentro de um campo extremamente ideológico, que não consegue muitas vezes conversar. É tanto que você vê, Rogério chama logo Carluxo, né? Carlos, né? Que vai ser candidato a senador em Santa Catarina, para conversar, meio que para dizer assim, cara, não vamos bater, vamos tentar fazer uma campanha, porque se Flávio Bolsonaro aumentar sua rejeição, é impossível dele vencer Lula. Então, eu acho que a participação de Rogério, o papel de Rogério, a gente sabia que tinha uma importância. E acabou ela se concretizando, né, dentro do que é hoje o bolsonarismo e o que é a importância dele para o próprio PL. Até arrisco que até isso gera um certo ciúme, né, com o próprio Valdemar da Costa Neto, que é o presidente nacional do partido. Mas aí o Álvaro Dias assume essa missão, né, de tocar a campanha, e Rogério coloca um nome de confiança ali para ser o vice, mas não é a mesma coisa, né, Tiago? Não é a mesma coisa, não é a mesma pegada, não é o mesmo pensamento, né? Não. Pronto, aí você toca no ponto, dois pontos, acho que assim, que a gente pode já trazer de análise. Tive a oportunidade de, logo depois do anúncio da pré-candidatura de Álvaro Dias, entrevistá-lo aqui na rádio, né? E ele antes ele reforçou isso, mais ou menos, mas ele disse na sua coletiva de imprensa, no ato lá do qual ele foi nomeado como pré-candidato pelo grupo, que ele não era bolsonarista, né? E ele deixa claro isso. Talvez até seja inteligente para ele, porque o Estado do Rio Grande do Norte não é um Estado bolsonarista. Você precisa de uma amplitude de eleitorado maior se você vai concorrer ao Executivo para você vencer. Não basta você ter só o bolsonarismo. Então, acho que pelo menos ele acerta com isso. Mas você está corretíssimo. Rogério, e aí é uma coisa que eu coloquei nas minhas análises, Rogério é um senador. Um senador ele tem uma relação com os prefeitos muito forte, porque é uma relação de emenda, né? As emendas, que são recursos que o senador tem direito, e ele faz essa relação com os prefeitos. No momento, né, e ali, vamos supor, nós tínhamos Rogério como pré-candidato. Quando o Rogério sai, automaticamente isso vai ser mantido, né? E eu sempre até eu perguntei a Álvaro, qual vai ser a participação de Rogério? Segundo eles, vai ser ativo na campanha. Eu acho difícil, porque quem está coordenando uma campanha de nível nacional, acho difícil ele conseguir dar atenção ao Rio Grande do Norte. E tem um outro fator, Rogério é um político, ele vai colocar essa relação para outro político? Não sei se ele faria isso. Só que aí vem o nome que você disse, né, que é o nome de Babá. E aí a presidência da FEMURNE, com o Babá, inclusive, até fiquei sabendo um pouco antes de entrar aqui na nossa entrevista, Volnovo, que o Babá está se preparando para renunciar à presidência da FEMURNE, tá? Acho natural isso acontecer, até quando ele se coloca como pré-candidato a vice-governador, que ele deixe a presidência da FEMURNE. Mas Babá vem exatamente para cumprir, talvez, esse problema que Álvaro tem, porque Álvaro não tem mandato, Álvaro não tem essa relação com os prefeitos. E aí você tem Babá que tem relação com os prefeitos, que pode ser essa relação mais direta com o Rogério, e aí acho que é uma liderança que está mais subjugada a Rogério do que Álvaro, né? Álvaro tem luz própria, tem vida própria, não estou aqui nem menosprezando, eu acho que o Babá é um grande político, fantástico ele ter sido eleito e vencer prefeito, ele sem mandato, ele conseguiu vencer a eleição para a FEMURNE, acho isso fantástico, mas ele tem uma relação muito de Rogério, então acho mais fácil ele fazer essa condução e ser exatamente isso, o cara que vai ali introduzir os acordos com os prefeitos, mas concordo com você e reitero, não é a mesma coisa se fosse Rogério Marinho. Um abraço aqui para o Josiel, está assistindo a gente direto de Governador de Serra Rosado. Quem também está interagindo conosco aqui é o Nonato e a Edilene Moraes, no Van Rosado. Um abraço aqui para o José Maria, né, interagindo conosco, obrigado pela participação. Niel do Sumaré, junto lá com Dona Dita, também aqui conosco, mandando mensagem aqui no nosso cenário político TCM. Bem, falando de Cadu, o Cadu foi muito sincero hoje, né? Na verdade, nesta semana, ao mencionar que se não der governo nessa eleição indireta, fica difícil, né? Agora, me diz uma coisa, Tiago, uma fala dele que me chama muita atenção é o seguinte:
Bem, ele se coloca já como pré-candidato para outubro, mas um pré-candidato para essa eleição indireta, né? Se acontecer. E aí ele diz o seguinte: eu sou pré-candidato e o nosso grupo se sente mais à vontade se eu assumir o governo do Estado. Não se torna, Tiago, como é que eu posso dizer, entre aspas, né? Com todas as aspas, injusto para essa corrida se o Cadu Xavier for o governador, né? Porque eu até concordo que seja um governista, mas o cara vai estar lá, sentado na cadeira como governador e lutando pela reeleição. Olha só como é que está a política do Estado. Vamos lá, assim, não sei se a palavra seria essa, né, com relação à injustiça, porque, na verdade, é uma disputa eleitoral. Disputa eleitoral, apesar de ter regras, ela é praticamente sem regras, né? Então você tem que fazer tudo dentro do possível para vencer, né? E nós sabemos da importância de você ter uma máquina, como a gente chama, para você tentar ali, digamos assim, conseguir estruturar melhor a sua campanha. A grande questão, e que o governo Fátima seria natural, certo? Que o governo Fátima, como vários outros estados, ela saísse para uma candidatura a Senado, o vice assumisse e ele desse total suporte à campanha de Cadu. Isso já seria o natural. Então, eu não vejo que seria uma coisa fora do comum ele tentar assumir. Agora, a grande questão é, o governo tem força política para conseguir isso? Por quê? A Assembleia, como eu falei, ela está dividida em 3 grupos, né? E são os deputados que irão votar, né? E você tem um grupo de Alisson, você tem um grupo de Álvaro, você tem um grupo da governadora. Ponto. Quando você coloca o nome de Cadu, e é um nome, como você mesmo colocou, o cara é pré-candidato ao governo do Estado e vai estar na cadeira sentado, você acredita, e o voto sendo aberto, como foi declarado pelo presidente da Assembleia, Ezequiel, né, que vai ditar os ritos dessa eleição indireta, você acredita, Vonúvio, que um desses 2 grupos, ou de Álvaro ou de Alisson, vai ajudar Cadu? Ou vai ajudar o governo nessa composição? É muito difícil que isso aconteça. Então, por isso que eu acho que alguém vai ter que ceder, né? Não estou aqui, o nome de Cadu não tem a competência, que ele não tem a capacidade. Não, acredito que ele tem a capacidade, tem a competência e tudo mais. Mas a grande questão é politicamente. Como é que o governo vai conseguir convencer os deputados dessas outras bases que vão estar disputando a eleição, que nominalmente diga, eu voto em Cadu, e ele, por exemplo, está dentro da chapa de Alisson, ou ele está dentro da chapa de Álvaro. Então, isso daí, para mim, é um grande dificultador para o nome de Cadu, né? Agora, óbvio, através do nome dele, que o governo consegue dar visibilidade a ele. Cadu precisa de visibilidade, Cadu precisa ir para entrevistas, Cadu precisa ser pauta. Então, tem uma estratégia do governo que na hora mais sensata e que na hora que ele perceber que seja o time correto, ele vai retroceder e talvez vir com um nome mais ameno, né? E que possa, num acordo, conseguir obter votos de deputados que estejam nessas outras 2 bases. E lembre-se, existe uma coisa que o governo vê muito claro. Para o governo do Estado, a questão do governo interino é um governo de continuidade, certo? Eles veem isso. E nós não podemos tirar deles essa possibilidade. Realmente eles veem isso. É uma continuidade. Então nós temos a obrigação, nós devemos conduzir esse processo. E aí tem uma questão, Vonúvio, que a gente vai precisar, e eu acho que não é apenas a parte política, mas é a parte da sociedade norte-riograndense, é que essa disputa ela não acaba sendo algo que traga prejuízos para o Estado. Porque, vamos supor, nós podemos ter uma vitória de uma oposição, e vai haver uma interferência, vai haver algum prejuízo para o Estado, vai trocar secretários, como é que vai ser isso? Como é que vai ser o andamento dos programas, das obras e tudo mais que vai estar acontecendo? Então, eu acho uma coisa que vai além do que a gente está discutindo aqui, que precisa de muita maturidade política para os nossos políticos aqui do Estado do Rio Grande do Norte. É verdade, porque o CNPJ do governo vai continuar o mesmo, mas o CPF de quem vai assinar os contratos vai mudar completamente e realmente a gente não quer que o Estado pare, né? Ainda mais num ano complicado como este, né? Bem, eu agradeço demais, não temos mais tempo, teríamos mais assuntos, obviamente,
Tiago Medeiros, que separou um tempinho aí na agenda para conversar conosco nessa correria que é aí em Natal. Tiago, muito obrigado mais uma vez. Seja sempre bem-vindo aqui ao Cenário Político e até a próxima. Bom, eu que agradeço, Vonor. Foi um prazer estar falando com vocês, com essa audiência qualificada, com a TCM, que é uma casa que eu adoro. Boa noite, boa sexta-feira. Imagino que também deve estar chovendo aí em Mossoró. Aqui está chovendo muito em Natal, mas que seja aí um bom fim de semana para todo mundo, com as prévias carnavalescas, que todo mundo aproveite com juízo. Seja sempre bem-vindo, meu amigo. A você de casa, a gente agradece a audiência. Boa noite a todos. Um ótimo final de semana, bom descanso. Até segunda. Um abraço.